Não se esqueça de dar o like. Magoei os sentimentos da irmã da minha namorada enquanto eu estava fazendo stand-up. Agora a namorada não quer falar comigo. Sou um comediante de 27 anos relativamente bem-sucedido, trabalhando para me destacar na cena de comédia na cidade em que estou morando. Estou namorando uma mulher de 28 anos daqui e ela é muito apoiadora da minha carreira, assim como eu sou da dela. Ela tem uma irmã mais nova de 21 anos que eu acho que é uma mimada de uma fraternidade, mas eu raramente a vejo, então dou muito pouca atenção a ela. Apenas na outra noite, eu estava me apresentando em um clube de comédia e minha namorada estava vindo me assistir. Na noite anterior ao show, ela me informou que sua irmãzinha viria ao show com alguns amigos. Para mim, essa notícia foi um possível sinal de alerta. Para dar um pouco de contexto, minha namorada vem de um background bastante abastado, onde férias chiques e luxos eram a norma, enquanto eu venho de um ambiente totalmente oposto. Venho de uma família grande onde tínhamos que usar o par de sapatos gastos por um pouco mais de tempo até que o dinheiro fosse finalmente juntado. Para muitas pessoas, essa diferença poderia ser um pouco intimidadora, mas nunca foi um grande problema. Ela é muito sensata, trabalha duro e nunca olha para baixo para os outros menos afortunados do que ela ou sua família. Sua irmã, por outro lado, é exatamente o oposto. Ela frequenta uma universidade totalmente paga, tem todos os mimos e deixa você saber quando você não os tem. Ela pode ser rude com as pessoas com bastante facilidade, especialmente quando está lidando com alguém que trabalha em um emprego mal remunerado ou alguém que ela vê como inferior em status. Agora, eu só agi como um observador silencioso de seu comportamento porque eu só a vi algumas vezes e, francamente, eu não queria lidar com ela. Quando minha namorada me disse que ela viria me assistir, eu fiquei bastante alarmado. As pessoas com quem eu trabalho, e a maior parte do público de comédia, por sinal, são um grupo bem trabalhador. Eles lidam com verdades duras e conseguem rir quando são zoados. Sempre que a irmã da minha namorada é colocada em situações semelhantes, ela definitivamente não tem a mesma reação. Na verdade, ela lida com isso quase tão bem quanto Vince Vilfork descobrindo que o buffet fechou. Eu também fui com ela e minha namorada a um pequeno concerto em um bar e ela foi rude e desrespeitosa com os artistas o tempo todo. Eu disse à minha namorada minhas preocupações sobre a irmã vir, ela não iria se divertir, ela causaria um escândalo ou interromperia o set de outro comediante, o pecado máximo. Minha namorada disse que não seria um problema. Eu cedi e disse que ela poderia vir, mas eu não seria responsabilizado pelo que acontecesse no clube. Costumo ser brincalhão ao lidar com pessoas que interrompem meu show, mas conheço os outros 3 comediantes que se apresentarão e eles definitivamente não são. Eu tenho uma regra de 3 strikes, mas eles balançam como malditos Sammy Sosa no primeiro lançamento. Ela concordou e foi isso até o dia seguinte. Nós encontramos a irmã e os amigos dela antes e fomos para o clube. O primeiro comediante era uma mulher que eu conhecia e ela estava impecável naquela noite. Ela está longe de ser uma mulher bonita, então as garotas começaram a fazer comentários indiretos uma para a outra sobre isso até que eu disse para pararem, o que elas fizeram. Então fui para os bastidores, pelos poucos pedaços que vi e ouvi, elas se comportaram razoavelmente bem. Então, aconteceu meu set. Os primeiros 6 ou 7 minutos começaram muito bem. A plateia estava ótima e eu me sentia no auge. Então, comecei a falar sobre a marca North Face ser cafona e isso se mostrou ser o catalisador para a irmã e suas amigas. Elas começaram a falar alto nos fundos e eu disse para pararem. Olhei para minha namorada para contê-las e fornecer algum reforço silencioso. Esses reforços nunca vieram. Cerca de 2 minutos depois, eu estava falando sobre ser peludo quando a irmã fez um comentário. Nesse ponto, percebi que ela e as amigas já haviam bebido bastante, então basicamente comecei a zoá-las por estarem bêbadas. Isso escalou por um tempo. Então, tive uma parte sobre minha mãe, a qual a irmã basicamente fez um comentário alto sobre minha mãe ser uma vadia. Ela arremessou o terceiro lançamento e eu empunhei o bastão e comecei a bater como Joaquim Fênix em uma sala cheia de marcianos. Chamei-a de mimada, fiz piada com a aparência dela e acabei a chamando de vadia bêbada. A plateia estava realmente animada, então, eventualmente, consegui encerrar o set com alguma graça, mas estava furioso. Quando a plateia saiu e as luzes se acenderam, a irmã veio até mim e começou a me confrontar. Voltei para o camarim e pedi ao segurança que cuidasse disso e ela eventualmente saiu com suas amigas. Quando vi minha namorada depois, ela parecia um pouco chateada. Eu disse a ela que estava furioso porque ela não me ajudou a controlar a irmã dela. Ela perguntou por que eu estava tão chateado se o set foi tão bem, acho que havia um pouco de agressão passiva na pergunta.
Eu disse a ela que, mesmo que o set tenha ido bem, se um engraçadinho me pegar em uma noite em que eu não estiver no meu jogo, isso estraga minha performance inteira. Eventualmente, cortamos a conversa e dirigimos para casa. No dia seguinte, a irmã da minha namorada deixou uma mensagem para minha namorada chorando sobre como foi a noite. Ela estava chateada com as coisas que eu disse e queria um pedido de desculpas. Eu disse à minha namorada que isso não aconteceria e que eu merecia um pedido de desculpas. Mesmo que a irmã não veja o que faço como um trabalho, isso é meu sustento. Se eu fizesse uma bagunça semelhante no local de trabalho de outra pessoa, provavelmente seria preso. Minha namorada não reagiu bem a isso e não falou comigo nos últimos 2 dias, além de pequenas conversas no jantar. Acho que ela pode estar chateada com os comentários sobre a menina rica que fiz à irmã dela. Para ser honesto, eu fico um pouco ressentido quando ouço as histórias da vida de afluência da minha namorada enquanto crescia, mas nunca trago isso à tona e nunca tento fazer com que ela sinta pena da minha criação. Minha pergunta é: qual deve ser o próximo curso de ação? Me recuso a sequer olhar para a irmã dela até que ela traga um pedido de desculpas com ela, mas amo minha namorada e não falar com ela está me matando. Como devo lidar com esse pesadelo de situação? Pessoas que não falam com outras pessoas, pessoas que se recusam até mesmo a olhar para as pessoas. Meu conselho é extremamente simples, e você e sua namorada precisam aprender a se comunicar direto e honestamente, sem tratamento silencioso passivo-agressivo. Eu sei que você não pode controlar o que sua namorada faz, mas pode controlar como reage. Não jogue esses jogos. Edição: vou me sentar esta tarde para conversar sobre tudo isso com minha namorada quando ela voltar do almoço. Seu tom parecia bastante neutro ao telefone, então estou apenas ouvindo até então. Atualização. Apenas uma pequena clarificação no meu último post. No show eu não usei nenhuma informação pessoal enquanto impedi a irmã da minha namorada de interromper, apenas usei o que estava visível. Eu nem mesmo mencionei que a conhecia. Eu também deveria ter mencionado que esse show que eu estava fazendo era muito importante para mim. O local em que eu estava é o tipo de lugar onde você se apresenta e pouco depois começa a receber ligações para fazer especiais de comédia na televisão. Se exagerei nos comentários, é porque se perdesse a plateia neste show, isso poderia ser realmente ruim para minha carreira. Isso não é para desculpar o que eu disse ou como eu disse, apenas algum contexto. Então, muita coisa aconteceu desde o meu último post sobre as consequências da visita da irmã da minha namorada ao meu show de comédia. Na segunda-feira, eu estava voltando para meu apartamento depois de fazer uma participação em uma estação de rádio. Quando entrei, vi que o pai da minha namorada estava lá e esperando para falar comigo. Ele tinha passado para dizer olá para minha namorada, mas aparentemente o verdadeiro motivo dele parar foi para falar comigo. Ele é normalmente um cara bem equilibrado, mas estava definitivamente incomodado naquele dia. Basicamente, ele queria conversar comigo sobre o que aconteceu no clube de comédia na semana anterior. Sentamos na sala de jantar e pude perceber que essa discussão seria longa. A irmã da minha namorada contou a ele sobre o show, e ele estava justamente chateado por eu ter chamado sua filha de um nome ofensivo. Mantive a calma e apenas disse a ele que não estava dizendo aquilo para machucar intencionalmente os sentimentos de sua filha, eu estava apenas tentando retomar o controle do meu show e da plateia. Ele continuou falando sobre como aquilo foi horrível e pareceu que ele não recebeu a história toda de sua filha. Pedi a ele se poderia dar meu lado da história apenas para que ele tivesse algum ponto de referência, o que ele permitiu. Contei-lhe sobre ela interromper várias vezes após minhas preocupações iniciais. Disse que me empolguei com a escolha de palavras, mas tive que fazer isso para manter a plateia. Não coloquei isso como desculpa, apenas de onde eu vinha. Ele não estava tão chateado, mas ainda estava irritado. Ele começou a me pressionar sobre minha linha de trabalho e que tipo de trabalho me fazia chamar as pessoas assim. Agora, acho que essa linha de perguntas vem de alguns sentimentos negativos profundos sobre minha carreira como comediante. Entramos nesse tópico logo. Disse a ele que entendia. Não é o trabalho mais tradicional ou estável. Minha namorada frequentou uma universidade muito prestigiada e suas amigas estão se casando com médicos, advogados e executivos e tendo famílias adoráveis. Não há nada de errado com essas pessoas, suas profissões ou seu estilo de vida, mas simplesmente não é o que eu sou. Parecia que o pai da minha namorada achava que eu apenas fazia umas piadas de vez em quando e ficava de bobeira o dia todo. Disse a ele sobre o que realmente faço e como me preparo. Passo muito tempo escrevendo para algumas revistas e jornais pequenos, faço participações em estações de rádio e faço aulas de comédia e improvisação.
Se eu não estiver fazendo isso, estou escrevendo minhas próprias coisas ou uma infinidade de outras tarefas relacionadas à performance. Depois disso, ele pareceu recuar bastante, mas ainda estava bastante chateado com o comentário de vadia bêbada. Expliquei que o comentário foi definitivamente pesado, mas não teria sido dito se não houvesse interrupção. Também expliquei que entraria em contato com a irmã em breve para falar sobre os eventos daquela noite. Ele pareceu gostar desse curso de ação e saiu logo depois. Ainda não acho que o pai da minha namorada pense muito bem da minha carreira, mas sinto que foi a melhor conversa cara a cara que tivemos e ele pelo menos agora sabe que trabalho duro e sou apaixonado pela minha carreira. Ele também não foi completamente apaziguado, mas está tudo bem, posso trabalhar nisso depois de todas essas coisas. Depois disso, minha namorada e eu tivemos a chance de falar sobre a noite no clube de comédia. Disse que sinto muito por ter sido tão duro com a irmã dela. Ela disse que não estava brava com isso ou mesmo com o uso da palavra vadia, mas sim com os comentários negativos que fiz sobre a irmã dela sendo uma menina rica. Ela queria saber se eu sentia o mesmo em relação a ela. Disse a ela que, embora pareça que eu tenho um complexo de inferioridade quando se trata de pessoas de origens ricas, a vejo como a mulher que amo, não Cruella de Vil. Também me desculpei se meus comentários a fizeram se sentir desvalorizada, não era a minha intenção. Ela me fez algumas perguntas mais específicas sobre minha criação e contei a ela um pouco mais detalhadamente. Ela me perguntou se eu pensava em aconselhamento para resolver algumas dessas questões e disse que estaria disposto a isso. Vamos encarar, um comediante só é tão bom quanto seu terapeuta. Estou marcado para algumas consultas nas próximas semanas. Se eu conseguir fazer o terapeuta rir, isso será uma vitória para mim. Ela se desculpou por não ter feito a irmã dela ficar quieta durante o set. Ela disse que toda a situação parecia um pesadelo e ela meio que congelou quando a irmã começou a gritar. Disse a ela que aceitava o pedido de desculpas dela e me ofereci para encontrar com a irmã dela em breve para discutir os eventos da noite. Ela pareceu feliz com isso e neste fim de semana, ambos estaremos encontrando a irmã dela para almoçar. Até agora, parece que muitos desses problemas estão sendo resolvidos aos poucos, mas com certeza, através de uma comunicação sólida. Agora é ver como será a reunião com a irmã. Vou ter certeza de manter todos atualizados. Bem, sou uma mulher com um pai e acho que esse pai pode ser uma grande razão pela qual sua filha vadia acha que é aceitável ser desrespeitosa no trabalho do namorado de sua irmã. É patético ainda ter um adulto limpando suas bagunças e te defendendo quando você está errada, especialmente quando você já é adulta. Se meu pai sequer cercasse meu namorado assim, eu ficaria muito irritada. E se o pai estava lá esperando? Porque a irmã mais velha não defendeu o namorado e esclareceu a situação antes mesmo dele chegar. Atualização. Desculpe pela demora em responder, fiquei muito ocupado nos últimos meses. Quando parei pela última vez, estava marcado para me encontrar com a irmã da minha namorada. O que fizemos? Então, minha namorada e eu nos encontramos no estacionamento deste restaurante. Eu acabará de terminar uma sessão de escrita no escritório de uma revista e ela acabará de terminar o trabalho. Fomos para o restaurante e nos sentamos. A irmã já estava lá e esperando. Nos sentamos e tentamos iniciar uma pequena conversa, mas ela estava visivelmente chateada. Enquanto olhávamos o cardápio, o pai dela entrou no restaurante e se sentou à nossa mesa. Isso me pegou de surpresa. Sentamos de forma constrangedora por cerca de 5 minutos até que eu finalmente disse: "Tudo bem, vamos colocar tudo na mesa. Olha, irmã, naquela noite eu te chamei de um nome bem rude. Sinto muito por seus sentimentos terem sido machucados, mas você me interrompeu durante meu show. Isso é extremamente rude. Seria como se eu viesse ao seu trabalho e começasse a jogar seus materiais enquanto você estivesse trabalhando." Eu ia continuar e pedir desculpas até que o pai da minha namorada interrompeu e me disse: "Você nem vai pedir desculpas?" Eu olhei para minha namorada, que estava meio se afastando de toda a cena, e olhei de volta para ele e disse: "Não, não vou." Isso foi uma grande oportunidade para mim. Se ela me atrapalhasse, poderia ter arruinado seriamente minha carreira. A irmã começou a falar sobre como a deixei envergonhada na frente das amigas dela e como a palavra era tão ofensiva. Neste ponto, minha namorada também disse: "Sim, você não precisava ser tão rude, para mim." Fiquei perplexo. Pensei que ela fosse me apoiar nisso. Pensei que tivéssemos concordado com o quão horrível foi o comportamento da irmã dela. Nos 10 minutos seguintes, fiquei um tanto sem palavras, o que para mim é uma raridade, enquanto eles me diziam o quão fora de linha eu estava. Minha namorada não estava super vocal, mas ainda pulava ocasionalmente.
Chegou a um ponto em que eu finalmente disse: isso é ridículo. Não vim aqui para ser repreendido. Estou saindo. Saí do restaurante e dirigi para casa. Minha namorada me ligou e tentou me fazer voltar. Respondi: não tem como eu voltar para essa toca de leões. Quero conversar sobre isso quando você chegar em casa. Cerca de 1 hora depois, ela chega ao apartamento. Pergunto a ela: que diabos foi aquilo? Ela continuou me contando como, quando conversou com a irmã e os pais, percebeu que o que eu disse foi realmente rude e que eu deveria ter sido mais apologético. Pensei que houvesse um entendimento geral, mas estava completamente errado. Nunca tivemos grandes desacordos ou discussões, mas naquela noite, tivemos uma briga. Acho que ela estava começando a sentir um grande ressentimento em relação à minha carreira. Ela tinha acabado de ser promovida recentemente e disse que mentiu para os colegas de trabalho sobre meu trabalho para não se sentir envergonhada. Isso me deixou chocado. Perguntei diretamente a ela: eu te envergonho? Ela disse: sim. Nesse ponto, peguei minhas coisas e fui para a casa de um amigo. Estava muito chateado para passar a noite. Voltei 2 dias depois, durante a próxima semana mais ou menos, mal conversamos. Então, numa noite, ela pediu para falar comigo. Ela disse: olha, acho que cheguei à conclusão de que somos 2 pessoas muito diferentes e não acho que possamos conciliar isso. Acho que seria melhor se terminássemos. Meu primeiro pensamento foi dizer não, mas, à medida que comecei a pensar mais sobre isso, ela estava certa. Eu não era exatamente o que ela estava procurando e não quero estar com alguém que se sinta envergonhada ao meu redor. Passei as próximas 2 semanas procurando um lugar e me mudei. Tudo aconteceu de forma muito civilizada. Ela me deu tempo para organizar minhas coisas. Não estou com raiva dela, ela tem todo o direito de não querer mais sair comigo. Espero que ela não esteja com raiva de mim, mas se estiver, tudo bem. Obviamente, namorar alguém é divertido, mas estar solteiro também é bom porque posso me concentrar mais na minha escrita e carreira, que acho que estão realmente decolando. Então, de certa forma, não é um final feliz, mas é um final feliz. Muito obrigado por assistir, comente sobre a história, deixe o like e se inscreva no canal. Confira esse vídeo e acesse nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa tarde, pessoal.